Olá, tudo bem? Sou Leidiana Pereira, uma das moderadoras do grupo virtual de amamentação. Estou aqui hoje para falar com vocês a respeito do tema da Semana Mundial de Aleitamento Materno, que é a volta ao trabalho e a amamentação. Bom, eu queria começar falando a respeito dos tipos de ordenha, tá? Que você pode fazer para começar a realizar o seu estoque de leite materno. Existe a ordenha manual, que é feita, justamente com a própria mão e que muitas mulheres se adaptam melhor a esse tipo de ordenha, certo? E você pode ver uma descrição de uma videoaula aqui no link abaixo desse vídeo para você aprender a fazer a ordenha manual, caso você se adapte melhor a esse tipo de ordenha. Porém, eu queria mostrar para vocês dois tipos de bombinhas. Tem uma que é uma bombinha manual, que é essa daqui. Ela é encontrada em farmácias, ela é bem simplesinha e baratinha também, tá? E a forma de se usar ela é simples também, né? Se direcionando aqui no mamilo, vai apertar, né? E fazer a sucção no mamilo. O leite materno vai caindo aqui nesse recipiente, certo? Ele tem uma capacidade de 70 ml, é uma capacidade um pouquinho pequena, né? Em relação a outros tipos de recipientes. Depois que você ordenhar, você vai direcionar, o leite materno para o recipiente que vai para o congelador. Eu, particularmente, não me adaptei a esse tipo de bombinha porque ela me machucou um pouco. Mas tem muitas mães que fazem as suas ordenhas só com esse tipo de bombinha, certo? A outra bombinha, que foi a que eu me adaptei melhor, foi essa elétrica. Ela é simples também em relação a algumas outras marcas que tem no mercado, tá? Não estou fazendo propaganda, mas é só para mostrar para vocês, ó. Tem o motorzinho dela, a mangueirinha que faz, o movimento de sucção no seio e o recipiente onde fica armazenando o leite materno. Ele é feito dessa forma, vai apertando aqui em cima, certo? E vai fazendo a sucção, no seio, imitando a sucção do bebê. Ele tem uma capacidade aqui de 120 ml e é uma bombinha muito boa, assim, em relação a preço, em relação à praticidade, eu achei que ela tem um custo-benefício muito bom e eu me adaptei melhor a ela. E sobre o armazenamento do leite materno, como que ele deve ser feito? Após a ordenha, você deve ter um recipiente adequado para fazer o congelamento do leite materno. O que é recomendado, por órgãos de vigilância sanitária e tudo mais, Ministério da Saúde, é que seja um vidrinho que tenha tampa de plástico, porque são materiais muito mais fáceis de serem esterilizados, podem ser reutilizados também. Então, esses aqui, por exemplo, desse modelinho aqui, ele tem capacidade de 180 ml. Certo? E eu comprei ele através da internet, num site especializado só em potinhos de vidro desse tipo. Mas você pode também juntar, potinhos desse tipo, daqueles café em pó solúveis, que tem por aí no mercado. Então você pode juntar também, que ele é recomendável, tá? Então esse aqui é o tipo de potinho recomendável para você fazer o armazenamento do leite. Então, eu queria falar para vocês um pouco da minha experiência em relação a voltar ao trabalho e continuar amamentando. Para vocês entenderem um pouco o contexto, eu vou ter que voltar um pouquinho antes, contar uma historinha rapidinho aqui, como que foi um momento muito difícil da nossa amamentação. A gente teve um momento, quando meu filho tinha por volta de 3 meses e meio, ele passou por confusão de bicos. O que é confusão de bicos? Por que ela acontece? Bom, acontece e aconteceu com a gente porque eu ofereci chupeta e mamadeira para ele desde a época de quando saiu da maternidade praticamente. E isso acarretou em uma recusa dele ao seio. Ele não queria mais mamar no peito, porque ele já estava acostumando com a mamadeira e porque ele já estava com a chupeta e isso tirou a livre demanda da amamentação. Então ele já estava caminhando para um desmame precoce e super precoce. Então na época eu fiquei bem desesperada
e procurei a ajuda do GVA e fui muito ajudada, fui muito apoiada por todas e conseguimos reverter essa confusão de bicos. Então, lá por volta dos 4 meses e pouquinho, ele já estava exclusivamente no leite, né, no leite materno, somente no peito. E acontece que, quando ele completou 5 meses, eu tinha que voltar a trabalhar. Mas, nesse período que eu deveria estar fazendo o meu estoque de leite materno, eu ainda estava restabelecendo essa amamentação exclusiva. Ou seja, ele estava ainda voltando a se acostumar, na verdade nem voltando a se acostumar, ele estava se acostumando a ter somente o meu leite para né, se nutrir e também a fazer a sucção não nutritiva, que ele fazia um pouco na chupeta. Né? Então, eu estava restabelecendo isso e tinha praticamente 1 ou 2 semanas para voltar ao trabalho. E é porque acontece muito, a gente vê muito, todos os dias no GVA, as mães procurando a gente dizendo: gente, eu vou voltar a trabalhar na próxima semana, como que eu faço o estoque do leite materno? A gente tem que falar a verdade e falar em relação às evidências científicas. Para você pensar em fazer estoque de leite materno com 1 semana é muito complicado, porque existe a questão fisiológica, certo? O nosso corpo, ele responde a uma demanda. Então, se seu corpo não está demandando aquela quantidade, né, de leite que você precisa produzir, se você não está mostrando isso para o seu corpo, ele não vai produzir. E precisa de um tempo. Então, o que a gente sempre fala? Olha, precisa se organizar. Precisa mesmo ter um cronograma direitinho de ordenhas. Para você começar a fazer isso, é com pelo menos 1 mês de antecedência. Para você começar a fazer o seu estoque de leite materno e você poder ir trabalhar tranquila, sabendo que seu filho vai continuar tomando seu leite até os 6 meses, certo? Que não foi o que aconteceu com a gente, infelizmente. Por conta do tempo que eu não tive de fazer o meu estoque de leite materno, eu sempre ficava naquela, um dia após o outro, um dia após o outro. Então, eu ordenhava no dia para ele poder tomar no outro dia. E foi muito estressante, foi muito complicado. Eu me chateei bastante, porque muitas vezes não dava certo, né, para ele ficar só no leite materno. Então, tinha dias que ele tomava, por exemplo, 4 ou 5 porções de leite materno e a última ou a penúltima, antes de eu chegar, tinha que ser com complemento, né? Então, foi bem complicada essa fase. Então, para vocês terem consciência disso, eu contei essa história, da minha experiência, para que vocês entendam que a questão fisiológica do nosso corpo, para a produção de leite, ele precisa de um tempinho para falar: opa, ela está pedindo mais, então eu vou produzir mais, certo? Então, voltando aqui, como que era a minha rotina de ordenha? Eu estabeleci a minha rotina, isso cada um vai fazer de acordo com as suas necessidades. Então, tinha vezes que eu tirava leite com meu filho mamando no outro peito, porque isso dá um reflexo no outro peito. Eu fazia 2 ordenhas de manhã, 2 ordenhas de tarde, 2 de noite, 1 de madrugada. Né? Então, tinha algumas estratégias para fazer essa coleta desse leite. E quando a gente fala, a gente pede para fazer com um mês de antecedência, é porque para o leite que você vai oferecer para o seu filho, ele pode ficar armazenado até 60 dias, né, no caso do congelador ali que tem as 2 portas. Eu vou explicar direitinho isso daqui a pouco. Então era isso que eu fazia. A minha rotina foi essa, mas você cria a sua rotina, tá? Mas é importante que você siga os horários, que você siga um cronograma para não sair da linha mesmo, certo? Porque assim seu corpo já vai entrar no ritmo só de produção de leite. Certo? Então, como eu fazia? Eu pegava lá minha bombinha, fazia lá minhas ordenhas e ia colocar no potinho, né? Eu já expliquei para vocês que tem que ser esse aqui, de vidro com a tampa de plástico. Bom, vamos supor que esse leite aqui já esteja, né, no congelador e eu já fiz uma ordenha hoje. Daí eu fiz uma próxima, peguei ele rapidinho no congelador,
e completei. Completei aqui no potinho, certo? O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui a etiqueta. Essa etiqueta é importante para você se organizar mesmo, tá? O que tá escrito aqui? Ordenha 27/7/2015. Vamos supor que de mais cedo tenha tirado 100 ml e agora eu tirei 75, dando um total de 175 ml. Por que isso daqui? Bom, como que você vai calcular as porções para oferecer o leite materno para o seu filho? A gente tem uma continha que ela é básica e ela serve como referência, ela não é absoluta, tá? Então é o peso do seu filho vezes 25. Então, por exemplo, se seu filho pesa 7 quilos, ele precisaria de porções ali de 175 ml, tá? E pode ser que ele não vá tomar isso em todas as vezes que ele vai fazer a mamadinha dele, tá? É só mesmo por questão de referência. A gente precisa ter uma referência, mas isso você vai ver de acordo com o que o seu filho demanda também. Pode ser que ele queira um pouquinho mais, pode ser que ele queira um pouquinho menos. Aí a cuidadora ou o cuidador que vai ficar com ele tem que ir percebendo isso também, certo? Certinho. Aí, por quanto tempo que a gente pode ficar com esse leite congelado, né? Lá no congelador, no freezer? Esse leite aqui que a gente está falando, que é para consumo próprio, para você oferecer para o seu filho e para sua filha, ele tem um período maior de conservação, o tempo que você pode guardar o leite materno no congelador. O leite para doação, os órgãos, né, os bancos de leite humano, pedem um período de até 15 dias. Mas porque eles precisam fazer alguns procedimentos com esse leite que chega lá, ele precisa ser pasteurizado, né, vai ser oferecido para outros bebês que estão na UTI. Então, assim, eles pedem esse tempo mínimo máximo de guarda, né, de conservação no congelador. Como é para consumo próprio, aí a regra muda um pouquinho, tá? Vai para 60 dias, caso a sua geladeira seja aquela de 2 portas separadas, onde o freezer fica lá em cima e a geladeira embaixo. Então, 60 dias para esse tipo de geladeira ou para aquele freezer mesmo, que é só freezer. E no caso daquela geladeira que tem uma porta só e dentro tem um congelador com aquela portinha, aí eles já são 15 dias, tá? Para fazer essa conservação. Aí, voltando aqui na etiqueta, é por isso que a data é importante. A data da ordenha. Porque você vai pegar o leite que está há mais tempo para você fazer o banho-maria, né, e oferecer para o seu filho. Então vai ser do mais antigo para o mais novo. Por isso que as etiquetas são importantes. E a questão das quantidades que você ordenou para fazer as porções, né, aproximadas que seu filho vai tomar, ou filha. Sobre o descongelamento do leite materno, você vai ver um vídeo rapidinho ensinando como fazer o banho-maria, tá? O ideal é retirar a porção que vai ser usada no dia do freezer e colocar na geladeira. Se não for possível, faça o banho-maria. No banho-maria, você aquece a água até levantar a borbulha, depois desliga o fogo. Com o fogo apagado e a água morna, você coloca o recipiente com o leite materno para que ele seja descongelado em banho-maria. Aqui o leite pronto para ser ofertado, e é importante lembrar que o que foi aquecido em banho-maria não pode ser colocado de novo na geladeira. Então, chegou a hora de você oferecer o leite para o seu filho ou para sua filha. Em que você vai oferecer esse leite? Na mamadeira? Não, não é na mamadeira, não pode ser na mamadeira. Lembra da confusão de bicos? Pois é. Esse foi também um problema que a gente teve na época, porque eu não tive tempo suficiente para fazer um treinamento até meu filho se adaptar a um novo recipiente para ele receber esse leite materno. Então teve ele não se adaptou, por exemplo, a copo
normal, a um copo de bico rígido, e a gente foi tentando outras alternativas, copo com canudo, né? Então não se adaptou a nenhum desses. E o que salvou a nossa pátria foi a colher dosadora, ou a mamadeira de colher. Ela é muito fácil de ser manuseada, tá? Você coloca aqui o leite materno aqui dentro, é super facinho, e vai virando na boquinha, né, do bebê, vai saindo aqui o líquido, né, na colherzinha, e ele vai sorvendo aos poucos, como deve ser, né? E foi isso aqui que salvou a gente. Bom, era isso que eu tinha para falar, tá? A respeito da volta ao trabalho, trazer um pouco da minha experiência em relação a isso. Quero deixar vocês agora com a moderadora Daniela Guerreiro do Vale. Ela vai trazer para vocês as mais novas atualizações em relação às recomendações de tipos de copos, né, para oferecer o leite materno para os bebês, ok? E eu queria deixar para vocês um recado final para todas as mães que estão aí prestes a voltar ao trabalho, que vocês consigam voltar de uma forma tranquila, e que consigam, né, realmente se organizar direitinho, fazer esse cronograma, fazer esse planejamento para armazenamento do leite materno, para que seus bebês tenham mesmo a exclusividade do melhor alimento do mundo para eles, que é realmente o leite materno. E que não é necessário desmamar para você voltar a trabalhar. Existem alternativas para que o seu bebê continue usufruindo de todos os benefícios da amamentação, ok? Então, boa sorte para vocês, um grande abraço, a gente se vê em breve. Olá, meu nome é Daniela Guerreiro do Vale, eu sou cirurgiã dentista, moderadora do GVA e vou falar com vocês a respeito dos copos indicados para se ofertar o leite materno para o bebê, para quem está aí voltando ao trabalho ou na ausência da mãe. Então existem alternativas hoje para a gente oferecer o leite que faz a gente fugir da temida mamadeira, que a gente sabe que provoca confusão de bicos. Então, tanto a mamadeira quanto aquele copo com bico de silicone molenga, esses dois são contraindicados, porque o bebê que suga esse tipo de bico, ele desaprende a mamar no peito. Quando ele desaprende a mamar no peito, ele começa a rejeitar o peito, e aí se dá o desmame. E o desmame por confusão de bicos acontece muito rápido. Então é importante que no planejamento geral de volta ao trabalho, apesar de a gente saber que quando a mãe está em licença maternidade, eu passei por isso, imaginar voltar para o trabalho e ficar longe do bebê já começa a doer o coração. Mas se a gente não pensa a respeito disso, não tem planejamento, a gente não consegue voltar ao trabalho de forma tranquila, sabendo que o bebê vai estar ali em casa, bem cuidado, com o leite materno para ser oferecido, com o copo ideal para não provocar desmame. Então, assim, quando a gente começa a trabalhar a ordenha, que exige treinamento, o estoque de leite, que exige dias para poder fazer um estoque legal, e o treinamento da cuidadora e do bebê para tomar no copinho esse leite, a gente não consegue voltar ao trabalho de forma tranquila. Fica preocupada, aquilo gera um estresse, o bebê sente esse estresse. Então, quando tem um planejamento, essa transição de volta ao trabalho passa a ser muito mais gostosa de acontecer, apesar de ser um momento tenso, que eu sei que a gente pode torná-lo mais prazeroso para a mãe e mais tranquilo. Então, dos copos que a gente tem no mercado, o mais indicado é o copinho mesmo. Pode ser aquele copinho de cachaça ou tem copinhos como esse aqui que eu estou mostrando para vocês. O bebê sabe tomar no copinho. Esse aqui vem com uma tampinha que serve para você, se precisar deixar o leite ali um pouquinho armazenado por um tempinho. Ele tem uma tampinha para manter ele sem correr o risco de derramar. E ele vem com a bordinha inclinada, o que facilita muito na técnica do copinho. As cuidadoras normalmente têm muito receio de oferecer o leite no copinho, apesar de ser a escolha mais indicada,
por medo do bebê engasgar. Mas isso não acontece porque o bebê não toma no copo igual o adulto toma. Então, o jeito do bebê tomar a técnica do copinho, ela é uma técnica onde o bebê vai sorver o leite materno igual um gatinho tomando. E nós vamos deixar disponível aqui para vocês um link ensinando a técnica do copinho. E quanto antes fica estabelecido quem será a cuidadora que vai oferecer o leite e o bebê, quanto antes começar a tomar um pouquinho do leite no copinho para treinar mesmo, como se fosse um exercício, melhor é quando a mãe estiver ausente de fato, o bebê já vai saber como usar. Os bebês nascem sabendo tomar no copinho. Basta ter confiança, a cuidadora ter confiança na hora de ofertar que aquilo ali funciona, que aquilo ali dá certo, que ela pode confiar no bebê, que o bebê sabe tomar no copinho. Bebês na UTI, bebês prematuros tomam no copinho, então um bebê de qualquer idade pode tomar. Para as crianças, bebês maiores ou crianças que já começaram a introdução alimentar, que já tomam água, se for maior de 1 ano, que se já toma suco. Existem uns copos maiores, né, que tem uma tampa rosqueável, que serve para você poder transportar, que você colocar aqui dentro sem derramar. Então, tira a tampa e a criança ou o bebê grande usa o copo igual um adulto usa mesmo. Então, se o bebezinho começa a tomar num copinho, já desde pequenininho, igual um gatinho, quando ele for um pouco maior, ele já vai estar usando o copo igual gente grande usa. Bom, vamos supor que a mãe e a cuidadora não se adaptaram ao uso do copinho para oferecer o leite materno ou ao uso daquela mamadeira colher que a Leidiana mostrou no vídeo dela, que também é o top da indicação, né? Copo ou mamadeira colher. Vamos supor que não deu certo nenhum dessas duas alternativas. Vai cair na mamadeira? Não, né, gente? Ainda temos mais outras alternativas que não são as ideais, são indicadas, mas não são as melhores. Então, uma delas é o copo com o bico rígido, então o bico duro, sem válvula. Esse aqui já vem sem a válvula, ó. Não tem válvula dentro dele. Então, o bebê vai tomar o leite materno despejando o leite. Lógico que com o tempo ele começa a sugar esse bico. E aí que a gente entra no ponto dele não ser ideal, porque o fato de sugar o bico pode prejudicar um pouco o desenvolvimento orofacial. Existem outros tipos de copos de bico rígido no mercado, como esse, por exemplo. O bico é rígido, mas ele vem com a válvula. A válvula é contraindicada igual uma madeira. Ela provoca confusão de bicos, porque quando o bebê vai sugar o líquido, ele é obrigado a fazer uma pressão negativa. E isso faz o bebê desaprender a mamar no peito. Então, a gente tem que tirar a válvula. Aqui é a válvula do bico. Deixa ela guardada lá, você vai usar o bico sem válvula. Existem outros modelos de válvula, eu vou mostrar mais um copo para vocês, para ninguém ficar perdido na hora de averiguar se o bico tem válvula, porque tem válvula de tudo quanto é maneira. Então, olha só esse copo aqui, por exemplo. Ele tem o bico rígido, como a gente preconiza, mas ele tem uma válvula quase camuflada aqui dentro, olha só. Tirei a válvula. Também pode deixar ela guardada lá no fundo do armário para usar apenas o bico sem a válvula. Apesar desses copos não serem o ideal, eles são uma alternativa para você ofertar o leite materno e, à medida que for ganhando confiança, poder trocar pelo copo. Então, assim, às vezes a mãe, a cuidadora, não tem tanta confiança para começar com o copinho. Ela começa com um copo de bico rígido, depois ela pode pode passar para colher mamadeira ou passa para um copo.
à medida que for ganhando confiança, que o bebê vai conseguindo tomar aquele leite. É muito importante ter em mente que mamadeira e aqueles bicos de silicone mole provocam confusão de bicos. É melhor nem ter em casa, para não correr o risco, assim, numa hora de desespero, vamos pegar isso aqui e vamos dar. E o tal do planejamento, que é super importante, tanto planejar para aprender a ordenhar, planejar para fazer um estoque legal no freezer com leite para oferecer para o bebê, porque no começo, quando o bebê começa a aprender a tomar no copo, muito é desperdiçado. Então tem que ter até um prazo de aprendizado, porque o desperdício a gente tem que contar também. E também o prazo para treinar a cuidadora e o bebê a tomar esse leite no copinho. É perfeitamente possível, várias mães fazem isso. Então é possível voltar ao trabalho e seu bebê está seguro em casa com seu leite, tomando num copo que não vá provocar o desmame dele. Então espero ter contribuído, que todas consigam voltar ao trabalho e continuar amamentando por muitos anos. Um grande beijo para todo mundo.